Olá! Pois é, eu não morri. Acontece que eu tava sem microfone e vocês sabem, né? Pobre até conseguir comprar o que ele quer, lá se vai 500 dívidas na frente. Mas agora que eu tô de volta, eu resolvi fazer uma proposta diferente com vocês. Eu resolvi pegar um dos meus processos de pintura de retrato. Para quem não sabe, eu trabalho no ramo de ilustração desde 2018 e eu comecei pintando retratos. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu processo, que teorias eu uso, que fundamentos eu uso, que referências eu uso, para ser mais proveitoso para todos vocês que querem aprender a pintar retrato ou pintar qualquer coisa, porque o que eu vou ensinar aqui vai ser útil para qualquer coisa que vocês forem pintar. Sendo sincera com vocês, eu não gosto muito de trabalhar com commissions de cunho mais realista e semi-realista, justamente porque o cliente parece nunca estar satisfeito com o que eu desenho. Então às vezes a testa tá grande demais, ou a testa tá menor demais, o nariz não tá parecido. E eu acho que quem já trabalhou com isso, do ramo da ilustração, como freelancer, fazendo commissions pessoais de presente para alguém, sabe o quanto é chato resolver esse tipo de coisa. Então a gente acaba adotando o estilo mais estilizado, né? Justamente para evitar isso, porque o estilizado ele não é para ser fidedigno a referência, ele é só para ser memorável. Entretanto, para esse processo aqui eu vou usar o estilo semi-realista, né? Até porque eu quero explicar algumas coisas sobre planos de cabeça e pintura de pele e tudo mais. Enfim, espero que vocês fiquem até o final. Já deixa o like aí se você não gostar do vídeo ou não for proveitoso pra você, você tira o like, né? Mas ou dá dislike, que é engajamento pra mim do mesmo jeito. Eu fiquei tanto tempo fora que agora o YouTube não mostra mais os dislikes. Nossa, que tenso. Antes de tudo, eu queria falar um pouco para vocês sobre o modelo que eu escolhi para fazer esse retrato. Eu particularmente gosto de escolher modelos com referências de luzes que não são difusas. E a minha fonte de luz favorita é aquela que vem de lado, porque eu acho que dá umas formas interessantes de se trabalhar. A luz difusa, para quem está iniciando no mundo dos retratos, não é muito legal, porque você ainda não aprendeu direito as formas, separar as sombras das luzes, a intensidade dos valores. Então, muitas das vezes, se você escolher um retrato de luz difusa para trabalhar com pintura, a sua pintura vai acabar chapada. A luz difusa é aquela luz ambiente que não cria sombra projetada, que geralmente o céu está nublado ou está com filtro de luz, e aí não tem aquela sombra projetada, assim como tá mostrando aqui no exemplo, né? Agora, uma coisa que é muito importante para vocês saberem, que vai dar assim um upgrade na pintura de vocês, nas luzes e nas sombras de vocês, é vocês terem noção de planos de face. E para isso, geralmente nós artistas usamos um gabarito que é a Zero Head. Que a Zero Head, ela mostra certinho onde que a luz ela vai bater de acordo com a fonte dela. E tem várias referências por aí na internet de como esses planos funcionam. Vale muito a pena pesquisar sobre os planos de face e sobre a Zero Head. Uma coisa que eu fazia bastante quando eu tava começando a aprender a pintar pele era marcar os planos da face nos rostos do modelo. Isso aí me ajudou a gravar onde é que cada plano facial ficava. E aí aconteceu uma coisa meio doida, que eu comecei a enxergar a cara das pessoas meio que em formas de plano, sabe? Do jeito que eu marcava o rosto dos artistas. E aí acabou que eu comecei a gravar de cor já. Tanto é que aqui vocês estão vendo eu fazer o rosto do modelo. Eu tô usando o método de planos de face sem gabarito, sem nada, porque eu já tô habituada com isso. Então isso é uma coisa que vocês podem tentar fazer, porque
Tudo na arte é questão de prática. De tanto você fazer, você acaba criando uma biblioteca memoral. É isso? É assim que fala, biblioteca memoral? E aí, no final, quando você vê, já gravou tudo. É realmente muito útil você tentar fazer esse tipo de coisa. Enfim, quem já assistiu meus outros vídeos sabem que eu não desenho os olhos daquele método tradicional que você faz a parte de cima e depois faz a parte de baixo. Não, eu costumo fazer uma grande forma gigante, sombreada, na qual eu vou me basear para fazer a forma dos olhos. Foi uma coisa assim que eu acabei desenvolvendo com o decorrer que eu ia desenhando e pra mim facilitou muito a minha vida. Eu não faço isso só com os olhos, eu faço isso com o cabelo também. E ajuda muito porque você consegue enxergar a forma no geral. Porque se eu fosse, como por exemplo, fazer o cabelo mecha por mecha, eu ia ficar muito presa às mechas em si. Então tentem aí e depois escrevam aí nos comentários o que vocês acharam, se deu certo, se facilitou. 2 dicas para esse início de esboço: virem bastante a tela para ver se a proporção tá certa, para não acontecer aquela coisa horrorosa de você virar a tela e o seu desenho tá tipo deficiente. E outra coisa não liguem muito para as proporções agora no início não, tá? Vocês vão ver que eu vou ajustando o desenho com o tempo. Ele não tá lá parecido com o modelo original, mas ele vai começar a ficar. Porque eu lembro que quando eu comecei a pintar retrato e a tentar desenhar pessoas mais realistas, eu acabava perdendo horas tentando deixar a pessoa super parecida e não dava muito certo. Tipo assim, eu gastava 6 horas tentando fazer um retrato. Então, assim, no mundo da ilustração você tem que saber computar o seu tempo, senão o custo da arte ela fica muito cara. Então, como vocês estão vendo ali, eu costumo, para retrato, né? Para ilustração completa não, mas para retrato eu costumo preencher todo o meu esboço com a cor de pele do modelo. E eu não me importo muito em manter as linhas certinhas, eu costumo deixar até mesmo fora da linha, porque depois eu ajusto isso. E uma coisa assim que é primordial quando você tá pintando retrato é sempre você tá checando os valores do desenho. Não dá pra ver porque eu uso 2 telas, né? Mas na minha segunda tela tá o PureRef com o modelo. E eu usei um comando de deixar a imagem em preto e branco no PureRef para checar os valores da imagem. Então, o que são valores? Os valores são o quão escuro e o quão claro uma cor ela possa parecer. E é muito importante você ser fiel aos valores iniciais do seu retrato, porque senão vai acabar, vai ficar, não vai ter consistência, entendeu? Você vai sentir que tem alguma coisa de errado ali. E muitas das vezes são os valores, porque os artistas iniciantes, eles não dão... Eles acham que, tipo, é só colocar as cores aleatoriamente e tudo bom. Tá, Gabe, mas você tá aí falando de valores, como é que eu checo isso? Como é que eu sei se o meu desenho ele tá de acordo com os valores lá da referência que eu tô usando? Aqui no Clip Studio Paint, no Photoshop tem outros métodos, mas como aqui é o meu reino, né, o Clip Studio Paint, a gente cria uma camada color. Como é que funciona essa camada color? Você vai criar uma camada color e aí quando você ativa a camada color, ela fica em preto e branco, e quando você desativa, ela volta às cores normais. E isso é muito útil para checar os valores do desenho, ver se tá tudo certinho, e eu uso o tempo todo. E como vocês podem ver, eu criei uma camada pro cabelo, pra pele e pra blusa. Tá, que no final eu vou acabar juntando todas as camadas, né, ali pro polimento. Eu mesma gosto de trabalhar com poucas camadas. Tem artistas que usam 70 camadas e tá tudo bem, só que eu acabo me confundindo um monte. E é por isso que eu até prefiro um número limitado de camadas. Então eu começo primeiro pintando a sombra, né? Eu criei o hábito, né, de começar pela sombra e aí depois eu faço a luz e aí os meios tons. Tem gente que prefere começar pelos meios tons e aí depois pelas sombras, daí pela luz.
Lembrando que eu tô com a referência ali na segunda tela, sempre olho pra referência, vejo direitinho se tá tudo certo, porque ela é o meu guia, né? Uma coisa muito curiosa é que eu tô usando só um pincel pra fazer tudo isso. Então é o mesmo pincel que eu tô usando pra fazer o esboço, pra poder fazer a luz, pra poder fazer sombra. A única coisa que muda é que são as configurações, né? Mas não se preocupe que no final do vídeo eu vou deixar todas as configurações que eu usei para caso vocês queiram usar também. E esse é um pincel padrão do Clip Studio Paint, ou seja, eu não baixei, ele já veio junto com essa versão que eu tô usando. Aí depois que eu já coloquei as luzes, as sombras e os meios tons, eu faço as sombras mais profundas. Então agora eu tô checando os valores do desenho e pra ver, né, a cor do branco do olho. Gente, o branco do olho se chama assim, mas ele não é branco, tá? Você sempre vai pintar ele de cinza. Se você pintar de branco puro, vai ficar muito estranho. Aliás, nada se pinta de branco puro, é sempre de alguma espécie de cinza. E eu tô adicionando, né, um pouco de cor saturada. Outra dica que eu vou dar pra vocês também, que ajuda bastante, é sempre pintar as cores o mínimo saturado possível, porque aí lá na frente, se você quiser deixar um pouquinho mais saturado, não vai ficar aquela cor gritante na sua cara, entendeu? Eu gosto de fazer esse tipo de sombra, barra luz, barra tudo, mais dura. Depois eu vou e misturo tudo com pincel, que é o famoso blend, que eu pretendo mostrar pra vocês como é que eu faço. Mas por enquanto eu só tô adicionando os tons, não tô ligando muito pros detalhes do rosto mesmo, porque foi aquilo que eu falei lá na frente. Se você... E que eu falo sempre também, né? Se você ficar ligando muito pros detalhes do desenho e não pensa na ilustração como um todo, você vai demorar horas e horas nela. Porque pra você adicionar os detalhes tem que colocar pelo menos o básico. E é isso que eu tô fazendo, gente. Tô colocando ali o básico dos tons. E lá na frente que eu vou prestar atenção nos detalhes do olho, nos detalhes do nariz. Por enquanto é só focar nos tons do rosto mesmo. Uma coisa assim que eu levo como regra geral é deixar o mínimo de formas possível. Se vocês observarem ali, vocês vão ver que existem formas separadas ali no rosto, entendeu? Porque é uma regra geral da ilustração que o menos é mais. Então, se a sua ilustração, se o seu retrato ele ficar cheio de tons e de formas, ele vai ficar uma coisa confusa. Então, essa coisa minimalista, ela traz um tom mais agradável para a ilustração em si. Claro que também tem a minha opinião pessoal em cima disso, né? Eu, sinceramente, prefiro olhar para um desenho que tem as formas mais definidas do que aquela coisa bagunçada, smooth, sabe? Que não dá de ver quase nada. Mas é apenas gosto pessoal. Se para você funciona, tudo bem. E como que eu aprendi a diferenciar os tons apenas olhando para a imagem? Gente, prática. Não tem muito o que fazer. Eu já pintei muitos retratos pra chegar nesse nível. E é bom, né? Que não é um bicho de 7 cabeças. É questão de você treinar o seu olho. Da mesma forma que eu falei ali atrás, que o meu olho ele ficou treinado a ponto de eu começar a enxergar o rosto das pessoas com os planos de face. São a mesma coisa com os tons. Você simplesmente chega no nível onde você já consegue olhar para uma imagem e chegar pelo menos num tom aproximado. Aí eu comecei a adicionar uma luz mais fria, já que toda a sombra dele é quente. E aqui vai um fundamento da teoria das cores. Se a sua sombra ela é quente, a sua luz é fria. Se a sua luz ela é quente, a sua sombra é fria. Não tem segredo. E olhando a referência você consegue meio que notar isso. Você vê que a luz dele é meio azulada e a sombra ela é mais quente, mais avermelhada. Falando em mais avermelhado, vocês notaram que eu adicionei um tiquinho de cor laranja saturado, né? E assim, esse laranja ele não tá tão saturado, mas ele tá dando essa impressão de ser mais saturado
Por causa daquilo ali que eu falei pra vocês lá no início, lembra? Que era pra tentar pintar com cores mais neutras, menos saturada? Porque aí eu não preciso colocar cores tão saturadas assim que vão machucar os olhos das pessoas. Porque por as cores da minha ilustração elas estarem mais próximas ao cinza, qualquer cor um pouquinho mais saturada já vai aparentar que já vai estar bastante saturada. Então esse é o truque que eu uso pra não machucar os olhos das pessoas, inclusive. E meu Deus, eu notei que eu falei saturado muitas vezes. Minha professora de português deve estar gritando lá do quarto dela uma hora dessas. Eu gostaria de falar um pouco sobre o método que eu uso para misturar as cores. O Clip Studio Paint, ele tem a própria ferramenta dele de blend, que, se eu não me engano, por padrão você acessa usando o atalho J lá no teclado. Eu não gosto muito de usar a ferramenta de blend que vem no Clip Studio, porque, como é que eu posso dizer, ela deixa meio digitalzão o blend, sabe? Como vocês podem ver ali, fora que não tem um controle assim tão legal da cor, eu tô perdendo as bordas de sombra nessa mistura que eu tô fazendo. Eu não gosto muito de usar. O método que eu uso para poder misturar as cores é usando a própria configuração de mix do pincel. Então, geralmente por padrão, eu não sei se vem ativado, mas todas as vezes que eu tive que reinstalar o Clip Studio, estava desativado esse tipo de configuração. Mas eu uso ela da seguinte forma. Quando você tá com o pincel, ou com a caneta, ou com o lápis selecionado, se você segurar Alt no seu teclado, ele ativa o conta-gotas. E aí, pra eu mesclar direitinho, eu seleciono o tom de luz e passo pro meio tom, depois eu seleciono o tom de sombras e passo pro meio tom. Mas você vê ali que é perceptível que o método de mix de brush conservou melhor as cores. Ah, mas como é que eu faço pra usar, né? Pra usar essa configuração? Vocês vão fazer o seguinte, vem aqui, né, na sua configuração de brush. Esse aqui é o Smooth Watercolor, que é basicamente o que eu uso pra tudo. Essa configuração aqui, vocês têm que ativar, Color Mix. Eu uso essa primeira aqui, que é a Blend, né, pra poder misturar as cores. Talvez ela não esteja ativa para vocês. Se tiver ativa, é só selecionar essa caixinha aqui. Se não tiver ativa, é só vocês virem aqui embaixo, nessa engrenagemzinha. Engrenagemzinha não, né? Nessa chave de ferramenta. Sei lá como é que fala isso. Aí você vai apertar. E aí vai ter todas essas opções. Você vem aqui em Ink. Aqui mostra se vai estar visível ou invisível ali pro menu padrão. Então, se o Color Mix de vocês não estiver aparecendo, é só vocês virem aqui e ativar. Agora, eu comecei a parte do polimento da pintura. Lembra que lá no início eu falei que eu só ia deixar os tons e aí depois eu ia começar a fazer o polimento? Então, agora que eu tô me preocupando em solidificar as formas, adicionar um pouco mais de tons, porque eu já tenho uma base mais concreta. Uma dica que eu tenho para dar para vocês sobre o cabelo é que eu acho bem mais fácil pintar o cabelo com um tom mais escuro e depois ir fazendo os highlights do que o oposto. E essa forma aí de pincel que vocês estão vendo também é uma configuração do mesmo Smooth Watercolor que eu vou ensinar para vocês nesse exato momento. Então, galera, esse aqui é o Smooth Watercolor, ele tá com o Color Mix desligado, por isso que ele tá com essa borda mais dura. E vocês podem ver que ele tá com as extremidades bem mais redondinhas. Como é que a gente faz para mudar isso? Simples. Você vem aqui nas configurações. Vai ter todas essas opções. A penúltima opção é Start and Ending. Faz aquele lance lá que o de vocês vai estar assim, ó.
Coloca pra aparecer todos, que aí ele vai ficar aparecendo ali no menu. E aqui em Start and Ending vai ter essas opções. Aqui você marca todas, tá? De vocês vai estar desmarcado, você marca todas elas. E aí, pronto, ele vai aparecer aqui no menuzinho de vocês, provavelmente vai estar aqui embaixo. Pra deixar daquele jeito lá que eu deixei pra fazer o cabelo, é só ativar. E aí ele vai ficar assim, ó. É o mesmo pincel, só são as configurações que são diferentes. Se você diminuir, ele fica mais redondinho. Se você aumentar, ele fica mais pontiagudo. E é isso que eu uso pra desenhar cabelos, principalmente cabelos de homens. Agora que o desenho ele já tá mais ou menos definido, eu posso ir adicionando os detalhes. Eu posso ir escurecendo mais a pálpebra, adicionando mais tons ali na pele dele. Eu também coloquei luzes e sombras ali na parte da camiseta dele. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que não só em retratos como qualquer ilustração, você vai ter que definir qual vai ser a parte mais detalhada do seu desenho e qual vai ser a parte menos detalhada. Porque se você for colocar muito detalhe em tudo, não vai dar certo, a pintura vai ficar sobrecarregada, você vai demorar mais tempo. E quanto mais tempo você demora pintando, encarece o preço do seu trabalho. Então, você definir para onde o espectador vai olhar na sua ilustração é muito importante. Tanto para poupar tempo, como foi aquilo que eu falei, na arte o menos é mais. Algo muito detalhado polui os olhos da pessoa. Então, como é um caso de um retrato, eu escolhi deixar a pele mais detalhada. E também no futuro, quando você se sentir mais confiante e quiser pegar mais commissions, você saber desenhar um retrato em um tempo hábil vai facilitar muito a sua vida, porque não vai sair tão caro assim e você pode pegar mais de uma commission se você quiser. Então é muito importante você prestar atenção nesse tipo de coisa. E agora chegou nessa parte curiosa, onde eu adicionei um tom azulado nas sombras. Vocês devem notar que muitos artistas fazem isso, inclusive, colocam um azul nas sombras. Vocês lembram lá, quando no início do vídeo eu falei aquele lance da teoria das cores, que se a sua sombra ela é quente, a sua luz é fria e vice-versa? Então, o que eu acabei de fazer ali é só estilizar a sombra fria. Porque assim, no retrato original, você pode ver que quanto mais afastado da luz ele tá, mais fria as sombras vão ficando. E o que eu fiz foi nada mais nada menos do que estilizar e deixar um tom de azul ali pra deixar mais frio. Só estilizado mesmo. Eu poderia pegar um tom de pele avermelhado, um pouco mais acinzentado? Poderia, mas isso aqui é questão de estilização mesmo. E eu acho que fica mais bonito assim, dá um charme. Aí agora eu tô aproveitando para adicionar linhas, né? Pra consertar algumas coisas, como a forma do cabelo. Adicionar mais tons, consertar o olho dele. São coisas que você vai fazendo assim, você vai olhando, você vai decidindo o que você vai colocando. Depois que já tá tudo pronto, fica bem mais fácil de ver esse tipo de coisa. Agora eu pulei aqui para a parte já pro final, depois que eu já fiz todos os ajustes e eu tô só terminando de corrigir algumas formas, né, para ficar mais parecido com o modelo original. Praticamente o retrato já tá pronto. Esse retrato ele durou 2 horas e 45 minutos, todo esse processo. E depois eu notei que na verdade ele tava muito acinzentado e eu decidi, eu dupliquei a camada original, né? Deixei a camada de cima um pouquinho mais saturada e aí fui apagando para dar aquele ar mais de sombras mais avermelhada que tava no retrato original. Eu vi ali os valores, né, pra ver se estavam batendo com os valores da imagem. E aí eu criei uma máscara para poder apagar essa camada de cima. Com uma borracha bem softzinha, que é para não ficar dura as bordas.
senão o desenho ele fica muito estourado. Tipo, vocês estão vendo que ele tá bastante estourado. Outra coisa que eu fiz foi deixar o olho dele um pouquinho mais saturado que o original, porque eu queria dar o meu charme, né? E o artista também tem que deixar a marca dele no desenho. Eu amo desenhos coloridos, com cores vivas. No início, pra eu saber conciliar isso do desenho ficar colorido, mas sem machucar o olho das pessoas, foi um problema. Mas graças a Deus eu consegui resolver isso. Se vocês quiserem um vídeo só sobre como colorir sem machucar o olho das pessoas, deixem aí nos comentários também. Gente, tá pronto praticamente, né? Agora é aquela hora que eu faço uma pergunta para vocês deixarem aí nos comentários e eu saber quem chegou até o final. Vocês preferem desenhar homem ou mulher? Para esse vídeo aqui, eu escolhi desenhar um garoto, um homem, porque todos os vídeos de retrato que eu vejo são sempre com garotas, né, meninas? E ultimamente eu tenho me aventurado a desenhar rapazes e, sinceramente, eu até perdi a vontade de desenhar mulheres, porque eu praticamente estou viciada em desenhar homens. Se vocês quiserem deixar sugestões de vídeos também nos comentários, fiquem à vontade. As minhas redes sociais também vão estar na descrição. E até a próxima. Tchau, tchau.